Ah, pessoal, esse vai ser um daqueles vídeos. Olha, de coração, eu queria muito chegar aqui na câmera e começar só a elogiar o filme da Viúva Negra. Dizer que esse era o filme que a gente esperou por mais de 10 anos. Que a Marvel demorou muito pra fazer esse filme. E que a personagem foi honrada com esse filme maravilhoso. Um filme de espionagem, um filme político, um filme de super-herói. Um filme que faz justiça à personagem. Mas a verdade é que eu não posso. Eu não posso porque eu estaria mentindo. Esse filme é o mais genérico possível envolvendo a Viúva Negra. Olha, uma das maiores decepções que eu tive com a Marvel. Olha, a última vez que eu lembro de uma decepção com a Marvel foi Homem-Aranha Longe de Casa. Viúva Negra não é assim tão ruim, mas ele decepciona. Decepciona porque a personagem, ela não merece esse filme. Eu só consigo pensar e ficar com pena da atriz, que ficou 12, 13 anos pra ter um filme solo dela, foi coadjuvante de todo mundo. E quando ela chega no filme dela, não conseguem dar uma história direito pra ela. Inacreditável! Que filme com uma história fraca. E eu vou dizer o porquê que esse filme é fraco. O vilão é horrível. O vilão precisa ser repensado do início ao fim. Talvez se você reescrever toda a história, você colocar cenas com ele, você se empenhar em desenvolver esse vilão, talvez ele fique bom. Mas do jeito que foi editado esse filme, o jeito que foi entregue, esse é com certeza um dos piores vilões da Marvel. E só não é o pior, porque o Thor 2 consegue ter vilão pior. Mas esse daqui não fica muito atrás. E eu não tô falando do Taskmaster, não. Eu tô falando do outro vilão. O cara que é o manda-chuva por trás de tudo. Esse cara é uma decepção. Porque eles têm um vilão que está diretamente ligado ao passado da heroína. E eles não conseguem estabelecer essa conexão em nenhum momento. Existe um velho ditado que para filmes de espião, o filme só vai ser bom dependendo do vilão. E esse é o problema desse filme. O vilão é ruim. O filme não mostra o vilão. Não desenvolve o vilão. Existe uma boa chance de você assistir o filme e chegar, sei lá, na metade e se perguntar qual que é o nome do vilão. Aliás, qual que é o nome do vilão? Você lembra? Esse é o grande problema desse filme. O vilão, ele não se justifica. O filme não desenvolve o vilão. E não é que no papel ele seja um mau vilão. Ele até pode ser um bom vilão. Ele tem uma boa cena, que é o discurso que ele faz com a Viúva Negra. E deu. O problema é que em nenhum outro momento do filme, eles desenvolvem um vilão. Eles justificam o vilão. Eles amarram o vilão dentro da história. Não, a presença do vilão é muito mais explicada através de diálogos expositivos. E esse é um grande problema. O filme tem muitos diálogos expositivos porque, por algum motivo, eles não quiseram mostrar algumas coisas, como o próprio passado do treinamento da Viúva Negra. Eles não mostraram isso. Então eu não sei exatamente o porquê, mas isso prejudica o filme. E isso prejudica a construção do vilão, principalmente. E quando você tem um filme da Marvel, que o vilão não é lá essas coisas, você acaba tendo um problema. E assim, ó, eu tô sendo um pouco exagerado, porque eu quero ser exagerado, eu quero ser crítico com esse filme, porque eu não aceito uma personagem como a Viúva Negra ficar tanto tempo sem ter um filme solo, e quando ele chega, é esse filme aí. É por isso que eu tô sendo crítico, porque o filme em si, eu já vou dar real pra vocês, é um filme nota 6. É um filme que você assiste, ok, deu pra assistir e tal, e deu. Ele é totalmente irrelevante, quase irrelevante pra Viúva Negra, quase irrelevante pro MCU. Só não é totalmente irrelevante porque tem uma ótima personagem, que além da Viúva Negra, que é a Yelena. A química da Viúva Negra com a Yelena funciona desde o início, desde quando elas são crianças. Por exemplo, o diálogo entre a família é muito bom. Da Viúva Negra com a Yelena, do pai com a mãe, do pai com a filha Yelena. Então assim, a gente tem bons diálogos, a gente tem bons momentos. Só que pra mim, o grande problema disso não é necessariamente os diálogos, é o ritmo que é dado à história. A gente não tem muito tempo pra ver esses personagens juntos. E toda a narrativa que dá uma certa unidade pra família, ela vem lá da introdução do filme, que é uma cena de 5 minutos. Então toda a base do filme tá sustentada numa cena de 5 minutos. Sendo que eles poderiam ter resolvido isso de outras maneiras. Poderiam ter feito vários outros flashbacks,
enquanto que eles eram crianças, mas eles acabam não fazendo, porque a história precisa correr sempre. E esse acaba sendo um dos problemas. Apesar de ter diálogos que são muito bons, e performance dos atores que são muito boas. Pô, tem uma cena ali que o David começa a cantar, uma cena emocionante, muito bem escrita. Uma outra cena lá que envolve um álbum de família, também uma ótima cena. Aliás, os primeiros 15 minutos do filme, eles me enganaram completamente. Mas completamente. Eu acho que uma parte da minha decepção vem do fato de eu achar o início tão bom. Porque eu vi o início e, cara, eu pensei que eu ia ver um dos melhores filmes da Marvel. A abertura é sensacional. Nos primeiros 15 minutos eu já tava até me importando com o pai, com a mãe e com a irmã. E daí a gente tem uma sequência de crédito que mistura política, mistura história, mistura MCU. Cara, por que vocês não fizeram um filme sobre isso? Por que vocês não fizeram um filme sobre isso? Mas não, foram me inventar uma história sobre as viúvas que estão sendo controladas mentalmente com um negócio... Nossa senhora, que história ruim. Não era mais fácil fazer um filme contando toda a origem da Viúva Negra, contar tudo que ela passou, toda a jornada dela, ela como espiã, o momento que ela traiu e se juntou a SHIELD? Não era mais fácil fazer sobre isso? Porque eu acho que seria muito mais importante pra personagem. E depois eles poderiam juntar com a Helena no meio da história e fazer alguma coisa. Mas a verdade é que esse filme ele tá perdido dentro do universo da Marvel. Mas assim, calma, Gabriel, calma. Eu vou tentar elogiar o filme, porque de fato tem algumas coisas que dá pra elogiar. As cenas de ação são muito boas. Tem uma cena de ação no final do filme que eles estão em queda livre. Cara, fantástica essa cena, gostei. As cenas de luta, as cenas de faquinha, elas dando umas cambalhotas, não sei o que, é muito legal. Tem uma sequência no terraço que, embora seja muito rápida, cara, é legal. Com certeza é uma das melhores coisas que esse filme tem. A fotografia, as cenas de ação, a interpretação das duas principais atrizes é muito bom. Mas o resto, eles cagam, não há outro termo, essa é a verdade. Porque é uma história que tenta ser tudo ao mesmo tempo e no final ela não é nada. Porque no início eles estão falando um monte de Tratado de Sokovia. No meio eles ignoram o Tratado de Sokovia e eles vão falar um pouco sobre geopolítica. E depois no final do filme tem um cara cantarolando que ele é o rei do mundo, sendo que em nenhum momento foi estabelecido que esse cara era tão poderoso. Então assim, ó, é uma história absolutamente confusa, indo de um lado pro outro, tentando ser thriller, espião, Marvel, super-herói. Eles tentam ser tudo. E o problema quando você quer ser tudo é que você não é nada. Se eles estivessem focados única e exclusivamente sobre a Sala Vermelha e como eles conseguem controlar as mulheres, como que eles fazem esse tráfico, mostrando a origem desse lugar, mostrando as pessoas tendo problemas reais com isso, esse filme teria sido maravilhoso. Porque a história, o background deles ali é muito bom. Sabe aquele filme Red Sparrow, que é ruim? Ele é mais filme de Viúva Negra do que esse filme da Viúva Negra. E esse é o problema. Mas de novo, vamos tentar nos acalmar e tentar elogiar alguma coisa. Pra cada ponto negativo, tentar dar um ponto positivo. O Guardião Vermelho. Cara, a atuação do ator ali, do David, é boa também. Ele, na verdade, é o que tem as melhores piadas dentro do filme. Ele é genuinamente engraçado. As várias tiradas que ele dá, eu concordo demais. Eu acho que funciona muito bem. Mas quando a gente se afasta um pouco do lado do humor e tenta ir um pouco mais pro drama, não há uma grande cena entre a família. É tudo um tanto quanto rápido. E no fim, a gente tem essa família da Viúva Negra, que tem 4 bons personagens, mas que em nenhum momento eles juntos funcionam plenamente. E de novo, o diálogo dos personagens é muito bom. Tem um pouco de exposição? Tem. Às vezes é até normal. Mas tem alguns momentos que o diálogo não é o suficiente. Você não pode sugerir com diálogos. Você tem que mostrar. E esse é um dos problemas. O filme fala demais, ao invés de nos mostrar. Mostra que o cara é todo poderoso e ele tem o controle do mundo. Mostra que a Natasha sofreu no treinamento quando é criança. Não precisa só falar, porque o falar, ele é cinematograficamente um recurso fraco. Você não está escrevendo um livro, você está fazendo um filme. E um filme é uma linguagem audiovisual, onde você pode mostrar, sugerir e contar. Você pode fazer qualquer uma das alternativas. E no filme, eles sempre optam pelo contar e nunca em mostrar. E não é exatamente culpa dos personagens, é culpa da história, que tá sempre levando eles de um lado pro outro, tá sempre correndo. Não dá muito tempo para eles se desenvolverem. Quando a história para e a gente tem 2 cenas para desenvolver eles,
funciona. Mas são 2 cenas em 2 horas. E no meio de toda essa bagunça que é o roteiro, a gente tem um vilão que é o vilão da luta. Que ele tá ali só pra lutar com a Viúva Negra, que é pra fazer o rival dela, que é o Taskmaster, né, o treinador. Cara, o treinador foi uma grande decepção. E não porque ele tem um grande plot twist no final. O plot twist eu até vou engolir, acho ok, não é nada demais, mas vai, até vai. Mas o meu problema com o treinador é ele ficar quieto o tempo todo. E ele ser meramente um personagem que fica caçando a Viúva Negra e não dá um oi, não dá um ai, não faz nada. A presença dele na história é um mero device pra ter lutas no filme. E poxa, a Marvel faz melhor do que isso, sempre fez melhor do que isso. Então é por isso que assim, ó, é uma das minhas maiores decepções da Marvel. Porque esse filme, ele poderia ser mais, ele poderia ser muito mais. Ele entretém? Claro que ele entretém. A Marvel, ela sempre consegue entregar batata frita. Às vezes pode ser uma batata frita gourmet. Às vezes é uma batata frita do McDonald's. Às vezes é uma batata frita do Burger King. E às vezes é uma batata frita sem sal. E esse filme é isso. É a batata frita sem sal. Não é que ele é horrível, meu Deus, ele é o pior filme do planeta Terra, uma decepção, uma vergonha. Não, ele não é. Ele é plenamente assistível. E você vai assistir ele, vai ter 2 horas e as 2 horas vão passar. Mas, pelo que representa a personagem, pelo descaso que a Marvel teve nos últimos 10 anos com a Viúva Negra, entregar esse filme, eu não acho legal. Eu realmente não acho legal. Era pra ser o filme da grande ode, da celebração da personagem. Porque ela morreu, velho. Ela morreu, não vai ter outra chance. E eles simplesmente fizeram um filme qualquer da Viúva Negra. Aliás, realmente parece que esse é um Viúva Negra 2. E que o Viúva Negra 1 se perdeu em algum momento da história. Nunca foi lançado. Porque é um filme aleatório da Viúva Negra. Mas eu tenho certeza que não é o filme que as pessoas queriam ver da Viúva Negra. A atriz, a Scarlett, ela tá maravilhosa, ela tá ótima. Ela interagindo, ela nunca perde o tempo das piadas. Um dos motivos desse filme ser bom é por causa da Scarlett, é por causa da Helena, é por causa do David. Eles funcionam como atores em alguns momentos e são alavancados pelas cenas de ação. Mas eles sozinhos não vão fazer milagre. Eles precisam ter uma história minimamente coerente, uma história com foco, e não uma história como essa que não consegue nem estabelecer direito a ameaça da Red Room. Deixa eu respirar um pouquinho aqui que eu tô com raiva. E você quer uma prova que esse filme, no final das contas, ele não faz tanta diferença? É que o filme saiu nos Estados Unidos e a única coisa que se falava desse filme nos Estados Unidos era da cena pós-crédito. Que sim, é uma cena pós-crédito empolgante, é uma cena legal, pra gente ver onde que isso pode levar dentro dos seriados da Marvel. Que sim, ótimo. Mas quando a principal coisa do filme que você tem que destacar é a cena pós-crédito, é que tem algo dentro do filme que não foi assim tão empolgante. E essa é a minha sensação. Que acabaram fazendo esse filme na emergência pra poder dizer que teve um filme da Viúva Negra e também pra poder substituir a Viúva Negra Scarlett pela nova Helena. Esse, pra mim, acaba sendo o propósito do filme. E sabe o que é ruim? Isso é uma nota de rodapé dentro do universo da Marvel. Ao invés de ter sido um grande filme com potencial assim para ser melhor que Capitão América 2 Soldado Invernal, porque esse era o ritmo que o filme deveria ter tido, e eles em nenhum momento conseguem fazer isso, porque ele não mergulha nos seus temas, joga um monte de tema aí, vê se o pessoal pega, vê se o pessoal adere, porque tem isso no filme, só que é abordado de uma maneira muito displicente. Com uma frase é jogado, a gente não sente isso nos personagens. Ou se é pela questão geopolítica, porque os personagens ficam falando, né, do tempo da União Soviética, do tempo da Rússia, agora no tempo pós-Tratado de Sokovia, mas em nenhum momento eles abordam isso. Se é a questão da espionagem, porque logo no início tem uma personagem fazendo uma missão que você poderia dizer que é de espião, mas logo em seguida a gente descobre que não é. E todo o negócio de espião, não sei o que, do cara controlar o mundo com as viúvas, não tem, em nenhum momento a gente enxerga isso. É só dito. E todos esses 3 temas, se eles tivessem focado individualmente e ter feito o filme em cima disso, eles teriam acertado o checkpoint, assim, que seria maravilhoso. Mas esses 3 temas estão, assim, num nível tão raso que torna a história quase que irrelevante. Uma outra qualidade do filme é a questão do subtexto. Porque tem alguns assuntos que dentro da Marvel eu imagino que seja impossível de falar. E um desses pontos é a questão da opressão feminina. Que o filme aborda isso.
mas de uma forma muito, muito sutil. E eu acredito que eles não abordem tão seriamente porque ainda é um filme da Marvel. Mas do jeito que eles conseguem abordar, mesmo que de uma forma sutil, você consegue captar isso nas nuances justamente da interpretação da Natasha. A atuação da Scarlett é tão boa que ela consegue passar essas nuances que ela sofreu no passado. E o mesmo vale para Yelena. Então a performance dessas duas atrizes ajuda até a melhorar esse subtexto que acaba ficando um pouco escondido ali. E para as personagens que estão dentro do filme, a Viúva Negra serve para quase nada, porque a gente sabe que ela morre lá no Endgame. Então, de verdade, esse filme ele só serve para Yelena, que sim, é a personagem que se salva junto com a Viúva Negra, mas a Viúva Negra morreu, então realmente não importa. De resto, fica total a minha frustração com o filme. E outra coisa, velho, vocês têm um filme de espionagem que envolve a Rússia e vocês não capricham nas músicas quando vocês fazem uma invasão numa prisão russa e não me vem nenhuma música russa, um coral assim, um negócio meio clássico. Não, eles ignoram completamente. Se esse filme não fosse na Rússia, fosse, sei lá, na Noruega, não teria feito nenhuma diferença. Não vamos pegar esses clichês aí, são clichês ruins. Mas vamos pegar os clichês que o pessoal não gosta. Um vilão caricato, uma história whatever. Cara, tô muito decepcionado, porque eu realmente esperava que esse filme ia dar caldo. Eu acredito que se o filme tivesse mais uns 30 minutos, ele poderia ter sido muito, muito melhor. Ele poderia ter tido mais cenas de flashback envolvendo a Viúva Negra e o vilão, enquanto ela estava treinando na Sala Vermelha. A gente poderia ter outros flashbacks envolvendo a família e mostrar com mais veemência por que a conexão deles não é assim tão frágil. E a gente podia ter outras cenas de interação entre a família para poder desenvolver mais eles. Se eles tivessem feito esses 3 itens, pô, eu acho que o filme poderia ter subido um monte. Você nota 8, você nota 9, mas do jeito que ele foi editado, eu acho que ele fica apenas como um filme bom. E assim, ó, não pense que eu tô secando o filme. Eu quero que esse filme faça um monte de bilheteria, porque as primeiras notícias é de que esse filme tá dando uma boa bilheteria. Que bom! Até pra depois a Marvel se convencer a fazer um filme da Viúva Negra da Yelena. Porque aí, ó, já vou dizer pra vocês, ela é uma ótima personagem que merece sim ter filme. E que eles não esperem 10 anos pra fazer um filme dela. Ou então, coloque ela no seriado dela. Porque eu espero que dessa vez a Marvel não ignore uma personagem tão boa como vai ser a nova Viúva Negra. Mas, de fato, no que envolve esse filme, eu acabei me decepcionando um pouco. Embora tenha grandes momentos, tenha grandes cenas de ação, tem uma fotografia de respeito, mas a história, whatever, o vilão, whatever, e o Taskmaster no mudo realmente me impede de querer gostar mais do filme. E assim, eu tenho que dar nota, né? E a minha nota é nota 6. É um filme assistível, só não acho que seja um filme muito bom. É um filme bom pra razoável. Mas assim, gente, isso daqui é só a minha opinião, porque eu sei que vai ter muita gente criticando. Ah, mas vocês são decenaltos, vocês vão falar mal da Marvel. Cara, é só olhar as outras críticas aqui envolvendo Marvel no canal e vocês vão ver que 90% das coisas da Marvel a gente elogia. Não tem aqui negócio de decenalta, Marvete, não sei o quê. Não, a gente tá dando a nossa opinião. E a minha opinião é mais ou menos parecida com o que vai ser a do Marcelo. Tenho certeza absoluta, ele não viu o filme ainda, mas eu sei que vai ser. Mas enfim, gente, por favor, comentem aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E essa foi a nossa crítica do filme Viúva Negra. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Marvel. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.